Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo de Vendedor. É o seguinte, o Papo de Vendedor está concorrendo ao prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria Comunicação, Marketing e Vendas. E a gente precisa muito do seu apoio. E para você nos ajudar a ganhar essa competição, você vai clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo, que é o link da bolinha laranja. Você vai acessar o site, vai clicar no botão votar, vai realizar um rápido cadastro e depois você escolhe a categoria Comunicação, Marketing e Vendas e aí você clica em Papo de Vendedor e autentica o seu voto. Você tem que confirmar que você está votando nessa categoria do Papo de Vendedor. Menos de 30 segundos para você ajudar o nosso podcast a ser reconhecido. Lembrando que essa é uma competição feita por uma instituição muito séria e que sim, tanto eu quanto o Dani, a gente está muito engajado em ganhar essa competição. Precisamos do seu voto. Se você gosta do nosso conteúdo, se você acompanha o nosso trabalho, vencer essa competição é muito importante pra gente. Tamo junto? Então roda a vinheta, vamos começar o episódio. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Você que está nos ouvindo, para nesse momento e vá olhar o vídeo. Se você tá no Spotify, é só você, de repente, virar ali, você vai ver o vídeo. Se você tá no YouTube, você já está vendo Daniel Mestre de boina, galera. Imperdível isso. Peaky Blinders, Dani. Peaky Blinders, Lê. Ganhei de Dia dos Pais e agora assumi aqui um novo style. Um novo style. Aí daqui a pouco a barba começa a ficar branca, né? É. Aí começa a ficar mais puto do que já é. É isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom. Olha só, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, nós gostaríamos de fazer um convite para você, inclusive para você nos ajudar. Exatamente. O Papo de Vendedor está concorrendo ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil. É um prêmio feito por uma organização muito profissional, né? E de fato que vem fazendo um trabalho muito profissional pelo mercado de podcast. E nós estamos concorrendo na categoria Comunicação, Marketing e Vendas. E a gente precisa da sua ajuda, porque através do voto popular, o seu voto, é que a gente pode ganhar essa competição. Para você nos ajudar, é só você clicar no primeiro link da descrição desse conteúdo, é o link da bolinha laranja. Aí você vai fazer um rápido cadastro, você vai colocar seu e-mail ali, seu nome e tudo mais. Vai um link para o seu e-mail, você clica no seu e-mail, né? Aí você consegue votar. Você pode votar em todas as categorias se você é um consumidor de podcast. Agora, se você escuta só o Papo de Vendedor, fica tranquilo, fica tranquila. Clique em Comunicação, Marketing e Vendas. Você vai encontrar ali o Papo de Vendedor. Clica e aí você pode validar o seu voto. Isso nos ajuda demais e você pode fazer esse processo uma vez por dia, tá? Então você pode nos ajudar a levar esse caneco, certo, Daniel Mestre? Exatamente, faz o exercício de disciplina, coloca na sua agenda para você votar todos os dias no Papo de Vendedor, pô. Você não estuda com a gente todos os dias, praticamente? Vota na gente todo dia, né, Lê? É isso aí, é isso aí. Vale reforçar que estamos lançando a turma 10 do programa de aceleração de supervendedores, o nosso treinamento onde eu e o Dani a gente vai acompanhar você durante 6 meses. Você, ou se você for gestor, a sua equipe de vendas, né? Na semana passada a gente teve a participação do meu xará, Leandro Miller. Ele é head de vendas da Full Pot of Flowers e ele treinou todo o time de vendas dele dentro do programa de aceleração. Então, você vendedor ou vendedora ou você líder, gestor, venha conversar com os nossos consultores educacionais, de repente conversar comigo, conversar com o Dani para entender se faz sentido você participar do programa de aceleração, um programa diferente, onde a gente acompanha os alunos durante 6 meses. Nós temos ali 14 encontros oficiais, eu não posso falar por quê, que eu tenho que falar oficial, mas, né, tem umas dicas, né, Dani? 14 encontros online e ao vivo, onde a gente vai poder trocar muita informação
trocar muita experiência. Vamos te ajudar a desenhar o seu processo comercial. Vamos falar muito de CRM. Vamos falar sobre técnica de vendas. Vamos trazer o lado comportamental para te ajudar a destravar aquilo que às vezes está travando a tua performance comercial, que nem sempre está relacionado à técnica, né, Dani? Exatamente, cara. E fora a força do grupo, né, Lê? Você tá Ah, isso é foda. envolvido ali com uma galera que tá toda semana estudando, fazendo lição, compartilhando resultado, mostrando que tá valendo a pena, que tá estudando, que tá vendendo. A galera falando que tá conseguindo retorno do investimento, falando tá pago, tá pago, tá pago no grupo, Isso é né, Lê? muito foda, cara. É Isso isso daí aí, dá é um isso aí. gás, né, que muitas vezes no ambiente onde a gente está, às vezes nos falta, né? E quando você entra num Exatamente. grupo de maluco, né, Lê? Todo É mundo isso aí. correndo para vender mais, querendo treinar, querendo se desenvolver, essa energia acaba sendo compartilhada e isso faz uma Exato. diferença É. gigantesca, né, Lê? E a gente não fala só sobre vendas, né? Eu acho que esse grupo forte, a gente fala muito mais. A gente fala mais, né? Não muito mais, mas a gente fala mais do nosso comportamento humano, da forma como a gente, nas aulas comportamentais, como a gente lida com as nossas emoções, nas aulas de técnicas de vendas, como a gente pode aplicar essa técnica de forma mais leve. Inclusive, este episódio aqui que a gente está gravando veio de uma inspiração que eu e o Dani, na verdade, o Dani teve na aula de ontem, né? A gente teve aula de negociação no programa de aceleração. E a gente falou assim, pô, vamos trazer esse contexto, esse conceito para dentro do podcast, mas óbvio de uma forma mais ampla, né? Vocês vão entender ao longo dos episódios. E se tem uma coisa que a gente fala muito dentro do programa de aceleração é de CRM. Né? A gente mostra a importância de você, do seu time, usar a ferramenta e usar bem. E hoje nós somos patrocinados com muita alegria pela Plumes CRM, o CRM que nós estamos fazendo a implementação aqui na nossa operação comercial. A gente sentiu a necessidade de trocar de CRM e uma das coisas que mais motivaram a gente ir para Plumes foi justamente a criação de workflows. Mas não só. O que é o workflow? É o fluxo de trabalho, mas não só o fluxo de trabalho da área comercial, mas você conseguir trazer para a ferramenta outros fluxos de trabalho de áreas que assessoram o comercial. Né? Vou dar um exemplo. É, se você assina contrato, né? Para você vender, o seu cliente tem que assinar um contrato. Às vezes o vendedor ele fecha a venda, ele tem a confirmação do contrato e ele fica com a competência de correr atrás disso. E ele deixa de vender para novos clientes porque ele está vendo o contrato. Às vezes com um CRM, onde você separa esse workflow, você pode ter uma pessoa só para fazer isso. E essa pessoa ela entra dentro desse workflow e ela organiza a comunicação com o cliente. Você libera o vendedor para correr atrás de novos negócios e você coloca alguém que é tão importante quanto o vendedor, né? Porque não adianta, nesse caso, você contabilizar uma venda se o cliente não assinar o contrato, e aí você tem alguém trabalhando com métrica, com timeline, com organização do fluxo de trabalho. Então, isso foi uma das coisas que nos encantou demais na Plumes, dentre tantas outras, tá? A gente vai trazer ao longo da temporada aqui outros pontos específicos que nos fizeram mudar para Plumes. Então, se você quiser conhecer o programa de aceleração, tem link na descrição, é o link da bolinha vermelha. E se você quiser conhecer a Plumes CRM, é o link da cor roxa. Tá? A gente colocou aqui porque está dentro da identidade visual deles. Vai lá, agenda uma reunião com eles, porque para você conhecer a ferramenta, para você entender a potência que essa ferramenta tem e se vale a pena você fazer uma migração da ferramenta que você tá para dentro do Plume CRM, assim como a nossa operação comercial, assim como os supervendedores têm feito. Tamo junto? Agora sim, Dani, feitas as nossas introduções aqui, eu gostaria de começar esse episódio fazendo uma pergunta que normalmente é uma pergunta que a gente faz nos nossos treinamentos, né? A gente sempre provoca a turma, ou se a gente está dentro de uma empresa, a gente sempre provoca os vendedores daquela empresa com uma pergunta sobre o que é e quando começa uma negociação. Então, eu queria trazer para a mesa aqui, Dani, na sua visão, o que é e quando começa uma negociação? Isso aí, Lê. Cara, negociação é a gente chegar num acordo entre os termos para a gente fechar um negócio, né? Então, é, é uma coisa que às vezes corre em paralelo ali, né, com o fechamento e tal, contorno de objeção.
Mas é importante a gente entender, Lê, que a gente precisa negociar o fechamento da venda e não o interesse do cliente pelo nosso produto, tá? Porque uma coisa é eu vender, outra coisa é eu negociar, né? A venda é você provar o valor da solução, mostrar que aquela solução resolve um problema, você realmente agregar valor, né? E mostrar para o cliente de que é aquilo que ele precisa, né? O que a gente vê alguns vendedores fazendo, né? Vendedores com menos experiência, vendedores mais ansiosos, vendedores que não sabem contornar tão bem objeções, né? Eles usam ferramentas de negociação para gerar o interesse que eles não conseguiram gerar durante o processo de venda, né? Então, eu estou vendendo alguma coisa aqui, estou vendendo um contrato de R$ 2.000 de um serviço para uma empresa, né? A pessoa, poxa, não viu o valor, não quer, tá ali com objeção e tal, e aí o vendedor fala assim, poxa, mas se a gente fizesse 20% de desconto, a gente fecha, né? Então o próprio vendedor parte para a negociação antes da pessoa querer comprar. A pessoa não está querendo comprar, a pessoa está ali com objeção, a pessoa está se esquivando, né? E aí a gente começa a negociar o interesse. Eu começo a diminuir o preço para ver se com um preço menor aquela pessoa se interessa, né? Eu não consegui vender o serviço, a pessoa não quis comprar. E aí eu vou abaixando o valor da minha oferta, que é o oposto do que um vendedor deveria fazer, né, Lê? Porque Ixi. o papel do vendedor é resolver um problema, talvez se a pessoa não tenha conseguido resolver o problema, né, do cliente, e gerar margem e lucro para a empresa que ele representa, né? Eu preciso vender o produto, resolvendo um problema, trazendo margem para minha empresa. Se eu estou desvalorizando o meu produto, se eu estou abrindo mão da margem por livre e espontânea vontade antes do cliente pedir desconto, eu estou fazendo o oposto. Ao invés de gerar valor, eu estou diminuindo o valor, né? Eu estou desvalorizando a minha proposta, né? E de uma pessoa que ainda não estava interessada em comprar. Então eu não vendi, eu não resolvi problema, eu não agreguei valor, né? Eu estou desvalorizando o meu produto para tentar despertar um interesse na barganha, né? Não é nem uma negociação, é uma barganha, é um negócio, né, mais tosco, né? De você ficar aí por tanto, será que a gente consegue? Veja aí, ó, eu consigo, hein? Então fica uma situação de baixíssima performance, margem em cima da mesa para a gente fazer o que a gente quiser, né? E isso é péssimo, né, Lê? Isso é péssimo, porque se eu simplesmente dou R$ 400 de desconto aqui naquele produto que era, aquele serviço que era R$ 2.000, eu te dou 20% de desconto, a gente está caindo para 1.600, você talvez continue sem interesse, né? E você fala assim, cara, Uhum. continuo não interessado e eu acabei de descobrir que você estava me roubando 400 conto, né? É. Não tem a justificativa por esses 400 ter sumido, né? Então, Uhum. não gera interesse, depõe contra você, você acaba se colocando numa posição que não te ajuda em nada, né? E cai drasticamente o seu nível de profissionalismo e de credibilidade dentro do cliente, né? Então, a hora de começar a negociar, Lê, ela é a partir do momento que o cliente demonstra interesse no produto. Fala assim, cara, quero fechar com você, mas no preço que você trouxe, eh, a gente vai precisar conversar. A gente tô com uma contraproposta e tal. Aí, ok, existe o interesse, a pessoa está interessada, a pessoa quer avançar, mas tem algumas coisas que precisamos ajustar para que os termos entre as duas partes estejam ok para que a gente assine o contrato, né? Porém, né, Lê, nós como vendedores, a gente precisa se preparar para a negociação desde o início do processo, não é isso? Exato, exatamente. E para você ser um bom negociador, o segredo é a preparação, é o planejamento, né? A gente falou muito isso na nossa aula de negociação do programa de aceleração.
E a gente percebe que quando os vendedores eles entram no momento certo e bem planejado, que são 2 fatores, né, eles têm uma maior taxa de conversão. Eu acho que é legal explicar também o que deixar mais claro, né, porque você explicou, mas deixar mais claro o que não é uma negociação. Uma negociação não é o processo de vendas, né. Então o Dani fala: "Não, porque quando você está começando a conversar com o cliente, você vai descobrir o que ele precisa, você vai entender o que é valor para ele". Isso não é negociação, né. Isso é, por exemplo, a etapa de qualificação, a etapa de levantamento de necessidades. Quando você está apresentando uma proposta para o cliente, não é negociação, é apresentação de proposta, né. Ali no fundo do funil, que é quando você põe uma técnica de fechamento para testar se o cliente está pronto ou não para fechar o negócio, ainda não é negociação, né. A gente costuma falar que a negociação ela acontece quando o cliente decidiu ou ele está muito perto de decidir a compra do teu produto ou do teu serviço. Então ele só precisa ajustar com você, né? É o que o Dani falou, criar um acordo comum entre as partes que favoreçam as duas partes, né? Porque não dá para fazer uma negociação ganha-perde, eu ganho, você perde. Ou eu perco e você ganha. Isso não é saudável, isso não é sustentável. Agora, quando eu me preocupo em desenhar isso da forma correta, né, e o planejar bem a negociação e eu entendo o momento certo de entrar, eu não queimo o cartucho. Então, no exemplo que o Dani falou assim, eu tenho um produto de R$ 2.000, mas eu posso aplicar um desconto de 20%, ou seja, eu tenho essa liberdade como vendedor, né? Eu posso usar isso no momento certo, não para tentar fechar, porque tentar fechar, o que você tem que fazer é uma técnica de fechamento. Você não tem que usar o desconto como técnica de fechamento. Você tem que usar o desconto uma como de fato um mecanismo para você fechar. E você não vai dar 20%, você vai começar com menos para você ir trabalhando isso com o seu cliente. O desconto é uma ferramenta, né, Lê? É uma ferramenta e ela é uma ferramenta da negociação, né? Então, a gente aqui no Brasil, nós somos um povo que a gente gosta de negociar. A minha filha de 7 anos, ela negocia comigo. A filha do Dani, de 10 negocia com ele. É natural. Eu não parei. Beleza, vamos agora. O papai vai te ensinar a negociar. Não. Ela aprendeu vendo e sentindo e fazendo, né? Inclusive as crianças elas dão aula de contorno de objeção, né, Dani? Elas sabem fazer isso com maestria, por quê? Porque elas não têm medo do julgamento alheio, elas querem descobrir se elas conseguem comer o brigadeiro antes do almoço, né? E ela não tá muito preocupada se o pai ou a mãe vão ficar bravos, sim ou não, ela vai tentar, né? E por que que a gente não tenta? E por que que a gente para? E por que que a gente começa a pensar, ai meu Deus, será que o meu cliente, não sei o quê, será que eu... Por que que a gente chega um momento na nossa vida que a gente para? Né? Então eu acho legal trazer esse contexto de né, o que é uma negociação e quando ela começa. Ela começa quando o sim está dentro da cachola do cliente, ele já gostou, né? Ele já tá imaginando aquele sofá na casa dele, aquele carro na garagem, aquela viagem que ele está fazendo, né, o consórcio que ele está comprando. O não abacaxi, se ele tem, por exemplo, um plano de saúde ou um seguro, quando o teu cliente vai comprar sua máquina, você vende para a indústria, você vende serviço para a indústria, né? Quando é que o cliente ele toma a decisão, mas ele não te fala? Cara, se você não tiver o teu processo comercial desenhado, você não vai saber essa resposta. Você vai achar, né? E aí o que você acha, você já acha. Tanto que você tem o resultado que você tem. Não tô falando se é bom ou se é ruim. Tô falando o seguinte, que aquilo que você sabe já te traz esse resultado que você tem. Se você quer ter um resultado maior ou melhor, você precisa de novos inputs para você desbloquear certos pensamentos, certas emoções que vão culminar em ações que vão te levar para um lugar onde você quer estar. Né? Então eu acho que isso é esse conceito, esse contexto, ele são muito importantes de ser desenhados, né, Dani? E, cara, apesar da negociação ela começar, de fato, no momento ali onde a gente, entende que o cliente quer avançar, mas ele não pode avançar nas condições que estão estabelecidas, e a gente precisa começar a mexer em condições, né, é importante que o vendedor entenda, Alê, que assim como o levantamento de necessidade é de extrema importância para a apresentação de proposta
e para fechamento, tudo que a gente descobriu em levantamento de necessidade é útil dentro do processo de negociação, né. Então, é um negócio que a gente, putz, já está cansado de falar aqui, né, são 220 episódios da gente falando sobre a importância de levantamento de necessidade, né, Lê. Exato. E eu entendo que tem algumas pessoas que têm uma necessidade menor de fazer levantamento de necessidade, porque tem um produto só para oferecer. Então não importa tanto qual que é a necessidade do meu cliente, eu vou ter que oferecer a mesma coisa, né, e aí a pessoa passa mais rápido por levantamento de necessidade. É aqui que a gente toma pau daí, né, porque se eu não entendo o outro lado, eu tenho mais dificuldade de negociar, porque eu não sei o quão importante é para o cliente, eu não conheço direito as dores, necessidades, desejos, todas aquelas coisas do outro lado. E aí, quanto menos informação eu tenho do outro lado, mais fraco e frágil é a minha negociação. Porque a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, né, Lê? A negociação é um momento ali onde você precisa se organizar para saber o que que você pode ou não pode abrir mão, o que que é importante ou não é importante para o seu cliente, que você faz alguns poucos ajustes para que isso avance, né? E daí quanto menos informação a gente tem, eu acabo ficando só com quanto de desconto eu vou dar para ver se esse cara fecha comigo, né? A negociação fica extremamente pobre e quanto menos informação eu tenho, mais eu acabo tendo que recorrer a desconto, né? Que é uma coisa universal que todo mundo vai valorizar, né? Se você fizer mais barato o que você quer, né, vender para esse cara, sabendo que ele quer comprar, isso vai ser bem-vindo, né? Mas o nosso resultado depende do quê? Da gente segurar a nossa margem. Eu conseguir utilizar dentro da negociação outros pontos que a gente consiga proteger a nossa margem e mesmo assim entrar num acordo, né? Então, apesar da negociação começar quando o sim do cliente aparece, né, dentro do processo de vendas, né, o cara fala assim, não, eu quero, né? Eu preciso entender que desde o levantamento de necessidade eu já estou me preparando para negociar, né, Lê? E aí, cara, por que que é tão importante assim eu conhecer o outro lado, Lê? Cara, porque quando você está fazendo o levantamento de necessidades, tem um lance que a gente descobre, mas a gente não. Eu desconfio, tá? Vamos discutir isso aqui. A gente não dá muita importância, né? Que são os critérios. Ou seja, eu tô tentando vender para o Daniel, tô apresentando para ele aqui um carro que eu tô vendendo. Vou dar um exemplo aqui super simples que, de repente, a maior parte dos nossos ouvintes já passou por essa situação, né? O Daniel viu o anúncio do meu carro, entrou em contato comigo, tal, veio até em casa para conhecer o meu carro, né? Eu quero que esse meu carro vire carro dele, né? Então eu fiz ali o levantamento de necessidades, mas eu tô, às vezes, mais preocupado em vender o meu carro do que entender por que que ele tá comprando. Então, quando a gente fala de critérios, a gente tá falando o seguinte, é a gente começar a compreender por que que o cliente tá comprando. Às vezes ele tem uma dor, e ele traz essa dor de uma forma explícita pra gente. Mas muitas das vezes isso está implícito. Ou seja, se a gente não sabe fazer um bom levantamento de necessidades, ou se a gente fica muito preocupado com o que a gente está vendendo, a gente esquece de olhar o que é importante para essa pessoa. Nesse exemplo, por que que o Daniel quer comprar um carro novo? Às vezes, né, ele não quer comprar pelos motivos que eu acho que ele quer. Ah, eu acho que ele quer mais conforto ao ir do ponto A para o ponto B. Às vezes, ele não quer comprar, por exemplo, o modelo que eu estou vendendo. Às vezes ele quer comprar, por exemplo, mais segurança para ele e para a família dele. Ele quer o carro que tem o maior número de airbags no banco de trás possível. Ele quer um porta-malas grande. Ele quer, por exemplo, um carro de baixa manutenção. Ele quer, por exemplo, um carro mais econômico, Menos rodado? menos rodado, por exemplo. Um carro que, sei lá, as
as manutenções foram feitas na concessionária, ao invés de uma oficina. Então ele acha que isso é um critério mais importante para ele. E se eu não percebo isso, eu fico sem ferramenta para trazer isso na negociação. Porque vamos supor que o meu carro atende 3 critérios que ele quer. Ele quer um carro seguro, ele quer um carro com porta-malas espaçoso e ele quer um carro com baixa quilometragem. Mas ele não me fala. Ele faz pergunta: ah, mas qual o KM do carro? Ele não vai me perguntar se tem airbag no banco de trás, porque eu não sou vendedor de carro, não sou profissional da área. Mas ele vai procurar. Ah, esse modelo aqui, ele vai ver um vídeo no YouTube, ele vai ver a ficha técnica. Às vezes ele já viu. Ele não vai me falar. Mas se eu conversando com ele, que é a etapa de levantamento de necessidades, descubro, na hora da gente negociar, porque ele vai querer tirar alguma coisinha, eu consigo falar assim: olha, mas pô, Daniel, esse carro aqui tem realmente um nível de segurança maior para quem anda no banco de trás. Isso às vezes pode soar de uma forma tão forte nele que ele fala assim: pô, é verdade. Eu concordo com ele. Ele já sabia disso, mas agora ele concorda comigo. E ele começa a justificar, e muitas das vezes, pessoal, emocionalmente, a decisão dele comprar o carro naquele momento. É, Ah, mas tá, eu queria 10 mil reais de desconto. Ele me deu 5. Ah, acho que vale. É esse tipo de decisão que a gente toma, né, Dani? Isso é baseado nos critérios. Só que se eu não sei qual é o critério, como é que eu faço, Dani? exatamente, né, porque como você falou, né, Lê, tem muita coisa que a pessoa que está comprando já estudou, já fez a lição de casa, ele tem, ali o que ele gosta para ir atrás desse carro, né. E aí se você consegue Isso mesmo. justificar do tipo assim: "Cara, mas o meu carro é do ano tal e eu rodei só X mil quilômetros", se você conseguir outro carro do mesmo ano, vai estar com uma quilometragem muito maior, né. Por isso que eu não quero abaixar tanto. Tem a tabela FIPE ali, né, Lê, a tabela FIPE é um balizador. Pô, você quer o carro desse modelo e desse ano, ele vale tanto. Eu não vou reduzir o preço do meu, porque eu rodei pouco, ele está com baixa quilometragem, perto do ano do carro, né, então ele está mais novo. Se ele está mais novo, eu não vou abrir mais, né, eu sei que esse carro vale, né, a próxima pessoa que se interessar por esse carro, vai comprar ele pelo preço de tabela, porque é um carro que está em super bom estado, né. Ou, cara, eu gastei muito mais do que as outras pessoas fazendo a revisão na concessionária, né. Então você tem um nível de garantia dos serviços e da manutenção feito corretamente, né, do que uma pessoa que, cara, nunca levou o carro na concessionária, né. Então eu gastei mais na manutenção, eu cuidei desse carro melhor do que as outras pessoas, e agora eu não vou abrir margem para você, eu quero recuperar esse dinheiro, porque eu cuidei bem do carro. Se isso é importante para você, você paga, né, Lê? Então é importante saber o que que o outro lado quer, né. Se o outro lado está se preocupando única e exclusivamente com preço ou, com outro critério, a gente precisa entender qual é esse critério, né. Quanto melhor a gente conhece o outro lado, mais fácil fica da gente segurar a nossa margem, se eu consigo entregar o que é importante para o cliente, né, Lê? Exatamente, exatamente. E usar, né, se você pode usar o desconto no momento certo, que é o que o Dani estava falando no início do nosso papo, né. Se eu fico: "Ah, para fechar o carro eu já dou 5 mil de desconto para o Daniel", antes de eu entender qual é o critério que ele tem. E gente, eu tô de novo, tá, eu tô usando o carro como um exemplo, porque, é assim, todo mundo já passou por essa experiência, seja você ou seja, de repente, o pai, a mãe, o vô, o primo, o irmão comprando ou vendendo um carro, né. Então ele tá muito próximo da nossa no nosso dia a dia, né. Então por isso que a gente está usando esse exemplo, mas isso se aplica a todos os negócios. Ontem a gente estava conversando com um aluno, né, cara, que ele faz vendas de tickets milionários, né, ele faz automação para máquinas industriais, trabalha muito com agro, a empresa deve faturar 1 bilhão de reais esse ano. Ele estava trazendo um problema de negociação, né, o cliente virou e falou assim: "Ah, se você fizer dessa forma, eu consigo fechar".
E aí, nesse momento, entra o ponto de você trabalhar preço, trabalhar condição comercial, né, condição de pagamento, frete, instalação. Cara, N coisas que você pode colocar dentro da tua estratégia de negociação para você fechar com aquele cliente. Então ele se aplica em tudo, porque isso que a gente está trazendo, ele é o cerne, né, da negociação. Óbvio que dentro do programa de aceleração você vai aprofundar isso que a gente está discutindo aqui, você vai entender como desenhar essa estratégia, você vai entender como se posicionar, você vai ter outros pontos que não dá para passar no podcast. Mas esse é o ponto, é você conseguir entender como o critério é um elemento importante dentro da conversa com o cliente, dentro de todo o processo de vendas, porque é isso que vai ditar no momento que vai te gerar mais ansiedade, né, Dani? Porque a negociação a gente tá. Cara, quem assistiu Divertidamente, né? Aquele bonequinho da ansiedade, ele também poderia vestir a camiseta do bonequinho da negociação, né? O cara fica. Porque, meu, você tá muito perto do sim, você tá muito perto de subir, né, dentro do ranking da empresa, de bater a meta e tal. Então aquilo te gera um estado emocional eufórico e que se você não tem a inteligência emocional bem, né, desenvolvida, você se perde. E aí você dá 100% do desconto que você pode dar e você se fudeu. Porque o cara fala assim, meu, sem pedir já me deu 20%, imagina na hora que eu pedi. E aí eu queria trazer um questionamento aqui, aproveitar esse momento aqui. E cara, como assim preço não é o fator mais importante numa negociação, cara? É isso aí, Lê. Quando a gente fala de negociação, as pessoas acham que quem fizer o menor preço ganha, né? A gente considera negociação e leilão coisas muito parecidas, mas não são. Leilão é uma coisa, né? Ou você faz ali a oferta mais barata e a pessoa vai comprar do mais barato, ou, né, Aham, quem dá mais dinheiro por aquele item compra, né? Aí o aham. preço determina a compra ou a venda, né? Leilão tem a ver com preço. Negociação, não necessariamente, Lê. Porque entenda o Uhum, seguinte, né? Se eu estou em uma posição, né, e o compras, muitas vezes ele não abre essa posição, né? O compras, ele é extremamente estratégico no papel dele, né? Então, vamos supor que o compras ele está ali com um problema para ser resolvido, comprar alguma coisa para a área de manufatura, sei lá, qualquer coisa, né? E ele está ali com 3 propostas, né? O vendedor, ele acredita que, cara, se o compras, tá, porra, já tá direto no compras, o compras fez cotação, se eu fizer o mais barato, a chance de eu levar é grande e tal, pá. E ele tenta fazer o melhor preço, coloca lá e torce para fechar, né? E aí, como você falou de critério, né, Lê? A gente não sabe se o critério é preço, cara. A gente não sabe se o critério é preço. Às vezes, o compras está com uma necessidade urgente de prazo de entrega, certo? Eu preciso dessa peça amanhã aqui, porque a hora parada da máquina é X mil reais e eu vou uhum, me ferrar grandão se esse negócio parar, certo? uhum, E aí, cara, poxa, tem ali a peça, todo mundo mais ou menos com o mesmo custo, né? Porque a peça tem um valor muito parecido, né? E aí, poxa, eu sou de outra cidade e tal, eu tô olhando aqui um frete, o caminhão vai passar, o cara vai levar, demora 3 dias para chegar, certo? E às vezes eu coloquei lá, porra, frete grátis, eu vou ver com a transportadora, porque eu não quero aumentar custo, porque eu quero ganhar esse negócio, né? E o outro cara que de repente fez um levantamento de necessidade melhor, fala assim, cara, né, para quando você precisa da peça? Porque é uma hum. de repente as outras pessoas não fizeram, né, Lê? É só assim: "Você tem tal Exatamente. peça? Me fala o estoque, me fala o prazo de entrega". Daí eu falei assim: "Pra quando você precisa?". "Pô, eu preciso para amanhã". "Cara, Uhum. não consigo entregar por transportadora, mas eu posso fazer um frete dedicado. Vai vir um cara aqui com uma caminhonete e o cara tira daqui hoje e chega hoje à noite, se você quiser". Certo?
Eu lembro até hoje, cara, teve um amigo meu da faculdade, ele chegou comemorando que ele tinha vendido, ele trabalhava na TAM, e ele tinha vendido o frete aéreo mais caro do ano, pra uma caixinha minúscula, uma caixinha minúscula, para entregar numa automotiva, porque precisava dessa peça, senão ia parar a fabricação de carro. Tem uma multa Putz. gigantesca, né? Se você para a fábrica. Cara, uma caixinha minúscula, ele catou um helicóptero, mano, para fazer o transporte. Não é preço, Lê. É prazo de Exato. entrega. Cara, quanto Exato. custa levar de helicóptero o negócio? Né? Mas a minha urgência está no prazo de entrega. Né? Muitas vezes as pessoas perdem negociações, Lê, por começar de baixo, porque eu acho que o mais barato vende mais. Eu então estou Uhum. querendo vender para o Leandro determinada solução, e o Leandro, eu sei que o Leandro está negociando com mais um monte de gente, porque ele falou para mim, estou vendo você, estou vendo mais duas empresas, e mesmo que o Leandro não fale, eu entendo que no B2B sempre vão ter umas 3 propostas, né? E eu falo, cara, eu Uhum. preciso ser a proposta mais barata. E aí eu vou com o meu plano basic, eu vou com a minha linha de produto de entrada, eu vou com o que eu consigo, né, tirar as coisas, de repente eu nem começo com o meu preço cheio, eu já tiro um pouquinho de desconto, sem o Leandro pedir, para já mandar um preço, porque eu acho que preço vende. Uhum. E o Leandro é um cara extremamente ligado em qualidade, ele é um cara que se importa demais com o negócio dele, ele quer o melhor para a empresa dele. Eu quero o melhor software, não quero software mais barato. Eu quero o melhor CRM. Eu não quero CRM mais barato. Né? E aí, por eu achar que eu entendo o critério do Leandro e eu já montei toda a minha apresentação baseado no critério preço, sendo que o Leandro vai tomar decisão baseada no critério qualidade, módulos e quantas coisas a mais esse negócio vai me trazer de benefício, eu morro antes de conseguir, de fato, fazer uma boa impressão. Entendeu? Por isso Boa. a importância de entender o outro lado, né? A gente vai voltar para o outro lado, porque nem sempre as pessoas estão querendo preço, né, Lê? Nem sempre as pessoas estão querendo preço. É. E aí Mas eu é que isso que você tá falando, cara, essa frase que você trouxe, nem sempre as pessoas querem preço, cara. Ela é uma frase que, para o amigo ouvinte que nos escuta e não tá acostumado a treinar, a se desenvolver comercialmente falando, né, é uma frase meio estranha. Porque às vezes ela tá, ou ele tá com essa cabeça de tipo, eu preciso dar desconto, senão eu não fecho. mas Tá vamos com lá, essa Lê. âncora, Sim, né? sim, é uma mentalidade, e por isso a importância É da uma gente fazer mentalidade, é. a calibragem de mentalidade, né? O vendedor, Lê, ele toma tanta objeção de preço e ele perde tanto negócio por causa de preço. Só que preço é cortina de fumaça, né, Lê? A gente também Com fala certeza. sobre isso, né? Eu falo para você, porra, Lê, tá caro, eu vou em outro lugar, você não me atendeu direito, tá? Você não me atendeu direito, seu produto eu não gostei. Eu não falo para você, porra, Leandro, não gostei do seu atendimento, não gostei da sua empresa, não gostei do seu produto. Eu falo assim, poxa, Lê, achei que tá um pouquinho acima do que a gente tava pensando e tal. Eu vou em outro lugar e eu gasto 3 vezes mais do que eu tava falando com você. Então, Uhum. a verdade é que não era preço. A verdade é que você não me vendeu. Você não resolveu o meu problema. Se você resolve o meu problema, eu pago quanto for, tá? Então, muitas vezes a gente recebe uma objeção de preço, eu acho que eu perdi por causa de preço, mas não foi preço que fez eu perder, né? O preço é a cortina de fumaça mais fácil de utilizar. Os vendedores, eles Uhum. têm essa coisa, né? Tipo assim, cara, o cara falou que tá caro. Ele tá caro porque você não gerou valor. Se você tivesse gerado valor, ele pagava, né? Então, volta para o levantamento de necessidade de novo, né? Uhum. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão, Lê, que eu acho que essa reflexão ela é matadora, tá? Vamos. É, amigo ouvinte aí do outro lado, né? Você que acha que preço é tão importante, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você comprou o celular mais barato que tinha na loja? Ou você tá com um iPhone, você tá com um baita celular aí? Você comprou o carro mais barato que tinha na loja de usados? Você tá andando com um Fiat 147, você tá andando com uma Brasília, você tá andando com o Ninho Quadrado, meio a meio, né? Sabe o meio a meio, Lê? Metade Meio a lápis, meio? metade Durepox, né?
Eu não tenho certeza. Aham. Talvez você, poxa, era o carro que você conseguiu comprar e E beleza, tá tudo bem, tá tá tudo tudo bem. bem, né, nenhum problema. Mas eu não acho que as pessoas escolhem tudo com preço, né. Você tá morando no apartamento mais barato que tinha na imobiliária, para alugar ou para comprar, né. Perfeito. Você tá com o tênis mais barato que tinha na loja. Percebe que não é preço, né, as pessoas elas querem o que tem de da hora, as pessoas querem comprar o negócio mais louco, quero comprar o que tem o que eu acho legal, o que resolve meu Uhum. problema, o que eu acho que tem mais a ver com o meu negócio, né. E às vezes as pessoas falam assim: "Não, mas o compras ele tem que comprar do mais barato". Ele não tem que comprar do mais barato, cara. Se ele Perfeito. tivesse que comprar do mais barato, não tinha um monte de empresa gigantesca, né, cobrando super caro. Né, entregando soluções de altíssimo valor, porque as empresas elas também querem o que tem de melhor, para elas conseguirem fazer a gestão, para elas conseguirem entregar um negócio mais bacana, né. Aquela frase, né, acho que uma frase que exemplifica bem esse negócio é: "O barato sai caro". O barato sai caro, Você exatamente. acha que as empresas vão contratar o mecânico mais barato, o pedreiro mais barato, contratar as piores pessoas, né, piores pessoas, os empregados que topam ganhar menos? Ou as pessoas vão buscar o que tem de melhor no É isso mercado? aí. Tanto de fornecedor, quanto de mão de obra, quanto de prestador de serviço, quanto de qualidade de matéria-prima, qualidade de entrega. Preço, cara, preço vai decidir lá na frente, né. Se eu e o Lê Uhum. estamos entregando soluções fodas e tal, pá, chegamos, né, estamos resolvendo o problema, os 2 porra, venderam super bem, né. Aí, de repente, preço tem uma lá na cara do gol, poxa, eu consegui fazer R$ 2.000 mais barato que o Leandro e a gente está entregando a mesma quantidade de valor. Nós 2 estamos entregando lá em cima. Talvez o pessoal opte por: "Porra, vamos com o Daniel que tá um pouquinho mais barato". Mas não é o mais barato, entendeu? É o mais barato que atende, o nível de expectativa, os critérios e tudo mais, né, já foi desclassificado um monte de gente no meio do caminho, ou que nem conversou, porque não está posicionado bem o suficiente. Então preço Uhum. não é o fator mais importante numa negociação. O Uhum. fator mais importante é se vai atender, se você conseguiu entregar para o cara tudo que ele quer. Se você entregou tudo que ele quer Isso. durante o processo de vendas, o desempate pode ser preço, o desempate, né, mas muitas É. vezes você, mesmo com um preço maior, você consegue falar: "Cara, mas eu devolvo mais dinheiro para o seu bolso, meu ROI é maior do que o daquele cara". E é justamente Uhum. por isso que eu sou um pouquinho mais caro do que ele. Se fosse E assim, a Dani, Apple não existia, né, Lê? exatamente, A Apple não exatamente. existia, a Nike não existia, BMW. BMW não existia, Mercedes não existia. São os É. mais caros, são os mais caros e são os maiores, É, né, a Coca-Cola não é o refrigerante mais barato do mercado, né. mas é o mais E é consumido. eu acho interessante, isso é uma quebra de paradigma, o que você fez aqui é um cara, o que você fez aqui não é 15%, 10% do que acontece no programa de aceleração, essa é a real. Se o amigo ouvinte só desse ensaio aqui que o Dani trouxe, esse conteúdo que a gente está trazendo para você aqui, cara, você não imagina o que acontece quando você fica 6 meses com a gente, né. Então, eu acho que é bem importante de reforçar isso, por quê? Porque às vezes eu sou esse cara, eu escuto muito podcast, eu me inspiro muito, né. Mas às vezes eu sinto falta do tipo assim, cara, como é que eu ponho isso na prática? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Pô, tô com um perrengue aqui, como é que eu faço pra perguntar para o Cris Dias? Como é que eu faço pra perguntar para o Alexandre Maron, né, para o Merigo? São caras que eu escuto há 10 anos num podcast, né, então eu acho que o valor é a conexão, o valor é o síncrono, né, o sincronismo que a gente tem, tá. Eu tenho uma última pergunta aqui, que é bem interessante, mas antes eu queria fazer um convite para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que é seguir o nosso perfil lá no LinkedIn, né. A gente tem usado cada vez mais essa rede e a gente tem percebido uma conexão muito grande com você que está aí do outro lado, até mais do que o próprio Instagram,
né. Então aqui tem no conteúdo tem uma bolinha azul, que é para você conhecer a nossa página lá, ou só procurar Super Vendedores lá no LinkedIn. Você também pode procurar eu, Leandro Munhoz, ou o Daniel Mestre. Nós estamos lá no LinkedIn. Vai ser um prazer se conectar com você que está aí do outro lado e trocar ideia com você, tá? E o segundo convite, na verdade, é um reforço de convite para você nos ajudar no Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Tem um link aqui na descrição, ou você pode procurar Prêmio MPB no Google, né? Você vai encontrar a página lá e vai conseguir votar na categoria Comunicação, Marketing e Vendas em nós, aqui no Papo de Vendedor. Tamo junto? E Dani, para a gente poder trazer a última pergunta aqui do nosso episódio, cara, queria que você desse algumas dicas, né? Depois eu vou dar algumas, de como a gente pode se preparar melhor para negociar. Vamos lá, cara. Primeiro ponto é entender, né, o que está dentro das possibilidades de você mexer, né? Então entender a política comercial da sua empresa, né? Qual que é o Tá. preço cheio seu ali, quanto que você pode dar de desconto sem ter que falar com o seu gerente, o que você consegue mexer de prazo de pagamento, de frete, de bônus, de bonificação, de, né, quais são as coisas que você consegue entregar, né? E você se preparar também, Lê, para tirar alguma coisa caso você precise tirar preço, né? Então, poxa, você Uhum. está vendendo uma solução super complexa para o cliente fala, poxa, eu preciso, para fechar, a gente precisa diminuir isso daí em 10%. Você tem o que tirar da entrega? Você consegue tirar alguma coisa, né? Você consegue, cara, dá para a gente fazer isso, então eu vou ter que tirar essa reunião, eu vou ter que tirar esse acompanhamento, esse módulo aqui não vai acompanhar, depois a gente coloca, né? Porque se só a margem, se entra um negócio que é só a margem, né? A gente acaba prejudicando a nossa empresa e a gente acaba sendo injusto com quem paga o preço cheio, né? Uhum. Porque não tem diferença daí, né? O Leandro compra de mim pelo preço cheio e recebe X, e o fulano compra de mim a mesma coisa e paga X menos 10%, né? Eu preciso conseguir ter uma maleabilidade, de repente, na minha solução, no meu serviço, para que eu também tire fora, né? Para que eu também consiga tirar alguma coisa para, de repente, ter isso na manga, caso eu precise tirar alguma coisa a mais do que o necessário. Então eu faço uma proposta, eu coloco ali mais coisas. Se eu fechar, ótimo, já fechei por um ticket médio maior, né? Eu já tinha colocado mais coisa. Se precisa tirar, você, cara, tira alguns itens ali que depois trazendo essa pessoa para dentro da carteira, você pode fazer, né, um pós-venda, colocar de novo aquele item, você pode continuar oferecendo coisa para o cara e crescer isso dentro da carteira, né? E aí você não precisa sangrar sua margem. Você tira coisas extras que você tinha colocado, né? É, serve como uma gordura, né? Não é que você vai colocar mais preço, né? As pessoas elas têm ideia de na negociação falar assim, poxa, eu vou colocar uma gordurinha aqui para poder tirar. Não coloca uma gordurinha, coloca alguma coisa a mais que você está entregando, né? Fala para o cara que você vai fazer isso e vão ter 3 reuniões de acompanhamento, né? A maior parte das pessoas não tem as reuniões de acompanhamento, por exemplo, né? Tá. Mas o cara quer que tire o preço, você, cara, então eu vou ter que tirar 2 reuniões de acompanhamento, tudo bem? Tudo bem, beleza. Você tem o que tirar. Adequou. Você não adicionou o preço, né? Não é subir o preço da tabela para poder tirar e daí chegar no valor da tabela. Cara, eu adicionei mais coisas, subi o ticket médio, se fechar tá legal, eu não tô judiando daquele cara, se ele topar pagar o valor mais caro, porque eu tô entregando mais para ele, e se precisar tirar, eu tenho que tirar, mas não só margem, né? Então eu tenho mais ferramenta, né? Eu tenho mais recurso para mexer. E você, Lê, o que você tem de dica aí? Olha, eu não posso pular, e deixar de reforçar a importância de ter um bom levantamento de necessidades, né, de você se preocupar em fazer essa etapa tão importante, principalmente olhando para descobrir os critérios, aquilo que é importante para o teu cliente, aquilo que de repente vai mexer os ponteiros ali,
na hora dele optar por você, pela sua empresa, pelo seu produto, né. A segunda dica que eu dou para você que quer se preparar melhor para a negociação, é você ter o seu processo comercial desenhado para essa etapa, né, você entender de fato quando essa etapa começa. Então você entender: "Pô, eu tô aqui na apresentação de proposta, eu aplico uma técnica de fechamento, será que já é negociação? Sim, não?". A negociação, por essência, ela tem que ser mais rápida que as outras etapas. Você não pode deixar uma proposta parada 15 dias na etapa de negociação. Ninguém negocia durante 15 dias. Você está se enganando. Eu sei que dói um pouco isso que eu tô falando, mas essa é a verdade. Às vezes eu faço reunião aqui, eu, Dani, Lu, o time, e falo assim, eu vejo a etapa de negociação, me dá desespero, porque eu falo, pô, mas tá parada há 40 dias. Isso não é negociação. A pessoa tá pensando, volta para análise da proposta de valor. Faz follow-up para você enxergar sinal de compra valida com uma técnica de fechamento, aí avança para a negociação. Então, é você aí do outro lado entender que a técnica de fechamento não é uma etapa, não existe uma etapa no processo fechamento, ela é uma ação que você executa, uma atividade que você executa dentro do relacionamento, mas a negociação pode ser uma etapa. Por quê? Porque eu estou negociando com o Daniel, mas o Daniel falar que fecha comigo não quer dizer que ele vai fechar, porque ele tem que conversar com o sócio dele, com o Leandro. Ele tem que conversar, de repente, com a profissional que cuida do financeiro, para entender fluxo de caixa. Então, você tem que entender como funciona o teu processo de negociação e como funciona, agora, terceiro ponto, o processo de negociação do cliente. Não adianta você negociar com a área que não tem o poder de fechar com você. Você está negociando com uma indústria, né, uma empresa de maior porte, a tua proposta vai cair na mão do compras. Nossa, isso daí acontece tanto, né, Lê? Demais, demais. Então priorize com a área técnica, com a área que vai usar o teu produto, a negociação de outros fatores que não sejam preço. Deixa o preço com o compras, porque aí você não queima a margem. E aí vem um quarto ponto que e aí eu assumo que eu tive muito problema com isso, né. Embora negociar é a etapa que mais me deixa com tesão dentro do processo de vendas, assim, eu adoro a etapa de negociação, assim, é uma coisa, é até engraçado, né. É o momento em que eu mais gosto, de fato, daquilo que tá, porque, eh, não é uma competição, né, eu não tô competindo com outra pessoa, mas eu tô cooperando com ela pra gente fechar. Então quando eu realmente gosto, mas eu sofri muito com ansiedade. Porque já tá na cara do gol, né, Lê? Isso, exatamente, é o pênalti que o teu camisa 9 vai bater 43 minutos do segundo tempo, e se você marcar, você vai para a próxima fase da Libertadores, né. A essa hora que o cara pega a bola e fala assim: "Deixa que eu bato". É. Aí ele respira, ele tem técnica para manter a mentalidade, a gestão emocional redondinha para ele poder fazer aquilo que no treino ele faz. Ele chuta 10 vezes, ele marca 9, E né. aí que entra o ponto, né, Lê? Que é a etapa de negociação, ela é tão importante, né, e olhando para o funil de vendas, tão poucas oportunidades chegam, né, perto Exato. do topo do funil, né, poucas oportunidades chegam em negociação, né, proporcionalmente. E nessa hora, às vezes o cliente já passou 6 meses, 1 ano com a gente, né, e É se isso eu aí, vendo, valeu a pena, se eu não vendo, parece que eu perdi todo esse tempo, é né. isso aí. Então a ansiedade, né, aquela, eh, aquela frustração, de repente, de achar que vai perder o negócio e não sei o quê. Se você não tiver bem preparado, né, e aqui a gente fala, né, poxa, no programa de aceleração a gente mostra 3 ferramentas de preparação para negociação, né, a gente Uhum, mostra como você realmente executa, né, o planejamento para você negociar, né, colocar no papel. A gente falou muito aqui do o que dá para fazer, mas a gente não consegue entrar muito em como, né, a gente não está dando aula uhum, aqui, né. Então, exato. eh, o cara você precisa estar preparado para esse momento, porque ele determina se o negócio vai ser assinado ou não,
Você pode ter ido super bem em todo o processo comercial. Se você errar na negociação, seja porque você ficou nervoso, ansioso, porque você não se preparou direito, porque você achou que ia fechar, né? Você não conseguiu chegar no que precisava e tal, cara, todo o trabalho foi em vão, né? Então, Uhum. é um, é um, é um momento extremamente crucial, técnico, porque você precisa saber negociar, você precisa saber fazer o planejamento, a preparação para a negociação, e é um momento que a inteligência emocional precisa estar em dia. Porque se você É isso aí. estiver nervoso, se você estiver ansioso, se você estiver inseguro, você vai perder performance na negociação. Não estou dizendo que você não vai fechar, você pode continuar fechando, mas talvez você feche com menos margem, né? Talvez você feche menos contratos do que você realmente poderia fechar, se você conseguisse manter, né, a sua racionalidade para você usar todas as competências que você tem nesse momento, né? Então reforço aqui o convite para você vir treinar com a gente, né? Para que se você for escalado para bater o pênalti na final, né, você guarde o gol, né, ao invés de chutar por cima, né? Não é que o goleiro pegou, lembra do Baggio, Roberto Uhum. Baggio, né, 94, o cara era o melhor do mundo, cara, em 93. O cara foi bater o pênalti, o cara chutou, mas não é que foi trave, não é que o goleiro pegou, o cara isolou a bola por cima, né, na hora da pênalti final de Copa do Mundo, entendeu? É o momento que o cara tinha para se consagrar, né, campeão mundial ali. E aí, né, falta de treino, duvido, né, mas falta de preparo emocional muito grande, né? Porra, E por demais. isso que a Esse gente so fala tanto, né, Lê, que dentro do processo do programa de aceleração, a gente vai trabalhar processo comercial, você saber o que precisa fazer em cada etapa, técnica, para você conseguir melhorar sua taxa de conversão em cada uma das etapas, e mentalidade e comportamento, para você conseguir estar ajustado e utilizar as técnicas no momento certo, manter sua racionalidade e conseguir ficar calmo para conseguir ter os melhores resultados. É isso aí, tem link na descrição para você agendar uma reunião com o nosso time de consultores educacionais para entender como é que a gente pode trabalhar juntos aí nos próximos 6 meses. Turma 10 começa agora em setembro, então não deixe essa oportunidade passar, ainda dá tempo de você ter o melhor ano comercial da sua vida. Né? Conta comigo, conta com o Dani, a gente vai estar junto nessa jornada. Certo, Daniel Mestre? Considerações finais, meu amigo. É isso aí, agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Vai lá no @supervendedores, tira um printão aí que você está ouvindo a gente, posta lá, né? Marca a gente lá no Stories para a gente poder interagir com vocês. E aproveita, vai lá na DM, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta, pergunta para a gente poder debater aqui. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. É isso aí. Tá assistindo no YouTube? Aproveita para curtir e se inscrever no nosso canal. Se você estiver no Spotify, faz o seguinte, clica ali na marquinha Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e já clica no botão assinar, né? Você vai clicar ali no botãozinho assinar, seguir, que aí você não vai perder nenhum novo episódio do Papo de Vendedor. Já aproveita que você tá aí, do seu lado esquerdo vão estar as estrelinhas para você poder classificar. Manda 5 estrelinhas para nós, que isso ajuda muito o nosso podcast ser entregue pela plataforma. Apple Podcast, Amazon Music e outros aplicativos de players de podcast funcionam da mesma forma. É só você seguir ou assinar para você não perder nenhum conteúdo, para você manter o seu machado afiado. Essa quinta-feira tem episódio novo do ar e eu conversei com um aluno, o Danilo Mitsuhima, vendedor da Kitchens, e ele teve uma performance fora da curva, muito porque ele aplicou o que ele aprendeu no programa de aceleração. Ele foi e fez acontecer. A gente vai falar sobre móveis planejados, mas eu tenho certeza que aquilo que a gente está conversando ele pode agregar valor em você aí que está nos ouvindo, você trabalhando ou não nesse mercado, tá? Então já aproveita para ficar ligado nesse episódio que a gente vai gravar. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!